2021. Salmo de número 124. Todos encontraram? Diz assim, a palavra do Senhor. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Santo Espírito, que é viva, que é eficaz na nossa vida, e nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o mesmo Espírito, o Teu Espírito Santo, que a inspirou, possa vir nesse momento nos dar entendimento, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, preparar a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Que o nosso coração seja aquecido por essa palavra e que a nossa mente seja iluminada por essa palavra, a fim de que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que Teu Espírito Santo vier nos ensinar nessa noite, através dessa palavra. Pai, nós pedimos ao Senhor por misericórdia e graça para falar conosco por meio da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Hoje é o último dia do ano de 2021. E eu já frisei isso bastante, no culto de hoje. E como todo final de ano, a gente, consciente ou não, acaba fazendo uma espécie de retrospectiva. Nem que seja para que a gente diga assim, olha, como esse ano passou muito rápido. Já viram esse tipo de retrospectiva? A pessoa olha, faz uma análise de como foi o ano e fala, rapaz, esse ano passou muito rápido. Podemos com certeza dizer, meus irmãos, que 2021 foi melhor do que o ano de 2020. Mas não podemos dizer que ele foi um ano fácil. E eu acredito que nenhum ano, no decorrer da nossa história, no decorrer da história da humanidade, tenha sido fácil. Por isso é comum a gente chegar em uma data como essa, com uma mistura de alegria, com tristeza, por não termos feito as coisas que a gente havia planejado, havia projetado para serem realizadas no ano de 2021. Talvez a academia, você matriculou, mas não frequentou. Eu confesso que eu me matriculei na academia, mas faltei bons dias ali na academia e o resultado não foi o esperado. Então há uma mistura de tristeza, com alegria. Perdi alguns quilos, mas ainda continua precisando dar uma melhorada. Talvez é o curso superior que você planejou em fazer, a qualificação na sua área profissional, e aí chegou no final do ano, você olhou, fez uma retrospectiva e pensou, olha, eu poderia ter concluído aquele curso, ou poderia pelo menos ter iniciado aquele curso. Então a gente sempre chega no final do ano misturando essa alegria com tristeza diante da nossa reflexão. Eu estou destacando essas coisas, meus irmãos, porque eu entendo que o nosso sentimento, a postura do nosso coração quanto ao ano que se passou, e principalmente quanto ao ano que logo irá iniciar em questão de horas, é um fator determinante para o modo da nossa caminhada no próximo ano. Por isso, eu quero desafiar vocês nessa noite, e eu também, a termos um sentimento bíblico, uma postura correta diante do ano que se passou, mas principalmente diante do ano que virá, do ano de 2022. Se assim Deus nos permitir viver no ano de 2022. O Salmo 124, ele nos ajuda nessa prática e nesse desafio que eu quero propor para vocês nessa noite. O Salmo 124, ele faz parte de uma coleção dos salmos
dentro do saltério bíblico, esses 150 salmos que a gente tem. E esse salmo, ele faz parte dentro de um bloco conhecido como os Cânticos de Romagem. Você pode observar aí na sua tradução e na sua Bíblia que vem a descrição Cântico de Romagem de Davi. Essa descrição que a gente tem aqui, não essa negritada aí, Deus, o nosso protetor e libertador, essa descrição Cântico de Romagem, ela também é inspirada. Então o autor, ele fez questão, inspirado por Deus, de descrever, olha, qual tipo de salmo que esse aqui está se encaixando. Essa coleção, ela é composta do Salmo 120 e ela vai até o Salmo 134. Salmos muito belos de serem lidos. Esses salmos, eles eram cantados sempre que o povo de Israel realizava a peregrinação deles, até as terras de Jerusalém. E ali eles iam por causa das festas anuais que existiam ali naquele local. As mensagens desses salmos, elas tinham como objetivo proporcionar aos peregrinos, aqueles que estavam na caminhada, na romaria até Jerusalém, despertar neles a confiança no cuidado de Deus, já que aquele caminho ele era repleto de perigos. A autoria do Salmo 124, ela é atribuída a Davi, aquele homem que é considerado na narrativa do primeiro livro de Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, como o homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe que ele é responsável por boa parte dos salmos que a gente tem dentro desse saltério bíblico. Davi, meus irmãos, ele escreveu esse salmo, e como todos os outros salmos escritos por ele, em períodos difíceis da sua vida, momentos que foram decisivos e que o impulsionaram a escrever esse salmo. Em alguns dos salmos de Davi, esses momentos decisivos e difíceis, eles são fáceis de serem identificados. Mas esse não é o caso do Salmo 124. Você lê esse texto e você para analisar e se perguntar, e quem conhece a narrativa da história de Davi fica se perguntando, mas qual momento da história de Davi que esse salmo está se referindo? Qual o momento daquela história? Os estudiosos não sabem então ao certo qual foi o momento da vida de Davi que o levou a escrever esse salmo. O que se tem então são sugestões. É possível que esse salmo retrate um acontecimento na vida do próprio Davi antes do seu reinado, ou talvez durante o seu reinado. E mais, há uma possibilidade de um contexto por trás aqui, não se referindo especificamente à vida de Davi, mas ele rememorizando a história do seu próprio povo. Como aquele acontecimento de Deus ir até o Egito, tirar o povo com o braço forte e fazer com que eles caminhassem pelo deserto. Ali também foi um momento difícil. E há uma possibilidade de que Davi tenha rememorizado isso e, inspirado por Deus, escrito esse salmo. O ponto de destaque desse salmo, meus irmãos, é que mesmo não sabendo ao certo o seu contexto, e aqui eu vou ficar devendo para os irmãos grande parte do contexto desse texto, ele impulsionou, mesmo a gente não sabendo esse contexto por trás, a sua mensagem, ela é muito clara. O Salmo 124, ele destaca acontecimentos do passado como motivos para a gratidão e para a esperança do povo de Deus. Só do povo de Israel? Não. Aqui que é o ponto do texto. Para todos os povos, durante todos os tempos, o povo de Deus. Inclusive, meus irmãos, nós, que somos a família de Deus no século 21. Se você precisa de motivos para prosseguir, e eu acredito que nós sempre precisamos, esse salmo ele nos proporciona alguns motivos para que nós possamos prosseguir com gratidão e com esperança. Por isso, irmãos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre os motivos para prosseguirmos com gratidão e esperança no Senhor no ano de 2022. É isso que eu vou pensar e refletir com vocês nessa noite. Eu quero destacar nesse texto pelo menos 3 motivos e ao final eu quero propor algumas aplicações desse texto para a minha vida e para a vida de vocês. Em primeiro lugar, o primeiro motivo que a gente tem aqui de modo muito claro para que nós possamos prosseguir com gratidão e com esperança no Senhor no ano de 2022 é que Ele se faz presente continuamente ao lado do seu povo. Essa é uma garantia das Escrituras e esse salmo vai enfatizar, vai frisar essa garantia aqui. Do verso 1 até o verso 5, isso vai ser destacado e vai ficar muito claro.
Observe comigo aí. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Note como a presença de Deus ela é destacada aqui como um fator extremamente importante, crucial para a existência e continuidade do povo de Israel. No verso 1 e na parte A do verso 2, vocês podem observar aí, a gente tem uma espécie aí de retrospectiva do próprio salmista. E note que o salmista ele é enfático em dizer que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Tanto é que ele vai destacar isso duas vezes. Quando a gente encontra no Salmo algumas palavras que se repetem, é porque o autor do texto ele quer dar um destaque acerca daquela realidade. E é isso que Davi está querendo dizer aqui, é isso que o autor inspirado por Deus está fazendo. Olha, o motivo de estarmos de pé, de não termos sido destruídos, exterminados da face da terra, é porque o Senhor esteve ao nosso lado. No verso 2, o Senhor esteve ao nosso lado. Em outras palavras, meus irmãos, é como se Davi estivesse dizendo, olha, se não fosse o fato do Senhor estar do nosso lado, todos nós estaríamos mortos. E aqui eu quero destacar um ponto de suma importância nesse texto. O nome Senhor que é colocado aqui, é repetido, colocado no verso 1 e repetido para nós no verso 2, ele é um nome que descreve o Deus pactual do Antigo Testamento. Ou seja, esse é o nome pelo qual Deus se revelou para Moisés e enviou Moisés até o Egito para que se revelasse ao povo do Egito, dizendo, olha, vai vir um Deus que vai usar um homem e esse homem vai tirar vocês com um braço forte das terras do Egito. Então aqui, meus irmãos, a gente tem um nome pactual de Deus, é o Deus da aliança que esteve do lado do seu povo. É o Deus que possui uma aliança firmada com o seu povo, que esteve do lado desse povo. Da parte B, do verso 2 até o verso 3, Davi ele vai destacar a importância dessa presença do Senhor com o seu povo. E essa importância ela se dá por causa da oposição que Israel sofria no decorrer da sua história. Ele destaca que os homens se levantaram contra o povo de Deus, e esses homens eles eram tão violentos que em seu ódio, eles seriam capazes de devorar os seus inimigos. Que no caso aqui era quem? O próprio povo de Israel. A descrição que o salmista faz aqui, meus irmãos, é de uma extrema e feroz oposição contra o povo de Deus. E isso era muito recorrente na história de Israel. No começo, no texto da nossa introdução, do nosso culto nessa noite, a gente lê um texto do qual os filisteus estavam se levantando para quê? Destruir o povo de Israel. Davi está fazendo um retrospecto e olhando para trás e dizendo, olha, vários homens, vários exércitos se levantaram contra o povo de Israel, no decorrer da história de Israel, para destruir o povo de Israel. Eles vinham e eles não vinham com amor, com carinho, era para destruir mesmo, para não ficar ninguém do povo de Israel. O próprio faraó no Egito já quis derrubar e destruir o povo de Israel ali no Egito. E Davi está dizendo, olha, homens ferozes levantaram contra nós para nos destruir. Nos versos 4 e 5, o salmista ele vai usar uma figura das águas para destacar a agressividade da oposição que Israel havia sofrido. O próprio salmista ele vai dar significado a essas águas, e ele vai dizer, olha, eram águas mortais, torrentes violentas e até mesmo impetuosas. Não tinha amor nenhum. Vinham para destruir, consumir. E essa linguagem aqui do Salmo pode parecer estranha para nós nos nossos dias. A gente não vê nenhum autor, ou raros os autores usarem essas linguagens no nosso dia. Mas no contexto da Escritura é muito comum essa linguagem aqui. A questão da água para o povo de Israel, essa questão de água vir como enchente, destruir, o povo de Israel morria de medo dessa situação. A gente tem agora, num contexto recente no nosso país, dos nossos dias, o que as águas estão fazendo ali na Bahia, destruindo cidades. E os israelitas, eles morriam de medo disso, viviam no deserto. Então imagina uma pequena enchente que fosse,
causava medo. E Davi vai usar essa linguagem para construir o quanto foi agressivo os opositores de Israel. Essa linguagem aqui, meu irmão, é a mesma linguagem que a gente vê em Apocalipse. Apocalipse tem aquela linguagem que às vezes a gente tem medo de ler. Sabe, tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Mas a ideia ali é impactar mesmo quem está lendo o texto, para que você tenha um impacto na leitura. É isso que o salmista está fazendo. Ele está levando à última instância a linguagem, para que ele possa, através dessa linguagem, tentar comunicar o quanto o povo foi feroz com o povo de Deus. Jeremias, ele vai usar essa linguagem lá em Jeremias 47, do verso 1 ao 4. E ele vai dizer, olha, a nação dos filisteus serão destruídos por águas impetuosas. Ele vai usar a mesma linguagem. O foco do salmista aqui, meus irmãos, em todas essas descrições, é impulsionar o povo de Israel e, consequentemente, todo o povo de Deus, de todos os tempos, a terem profunda gratidão pela presença de Deus ao seu lado. A presença de Deus, meus irmãos, aqui, ela é colocada de modo salvadora. Por isso ele vai repetir, se não fosse o Senhor do nosso lado. Ele veio para nos salvar. A realidade, meus irmãos, da contínua presença de Deus com o seu povo foi algo bastante enfatizado na história do povo de Israel. E a presença de Deus era o cumprimento da promessa de Deus feita ao seu patriarca Jacó. Lá em Gênesis 28, verso 15, se você quiser observar comigo, lá é dito, olha, eis que eu estou contigo, Deus virando para Jacó. E ele diz, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Deus virou para Jacó e disse, eu vou estar contigo. E a promessa para Jacó, ela continuava para a sua descendência. Moisés sabia muito bem, meus irmãos, também da importância da presença de Deus do lado do seu povo. A gente conhece aquele episódio da idolatria do povo nos pés do Monte Sinai. E aí, depois de todo o ocorrido ali, depois de Deus vir com a sua sentença diante do que foi feito ali, daquela idolatria, Deus vira para Moisés e diz, olha, eu não vou mais com vocês. Moisés, pega esse povo e caminha com eles no deserto. Moisés sabia o quanto era importante ter Deus do seu lado. E ele vira para Deus e diz, olha, se o Senhor não for comigo, eu não vou tirar os meus pés daqui. E esse povo também não vai tirar os seus pés daqui. Não vão tirar os seus pés. Porque Moisés sabia o quanto é importante a presença de Deus ao lado do seu povo. Moisés foi incisivo com Deus. Ele sabia dessa importância. E aí, meus irmãos, a pergunta que a gente precisa fazer desse texto para nós é: o que seria de nós se não fosse a presença de Deus ao nosso lado no ano de 2021? O que seria de mim se não fosse a presença de Deus ao meu lado? Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, de homens violentos também, assim como o povo de Israel vivia. Nós vivemos em um mundo de águas impetuosas. Sem Deus, meus irmãos, nesse mundo, nós já estaríamos destruídos. Não ficaríamos nem para a história, não sobraria nem um legado do nosso nome. Talvez você pode questionar e achar que a presença de Deus aqui é apenas e restrita ao povo de Israel. Mas não é, meus irmãos. Não é. A vinda de Cristo a esse mundo destaca que Deus, ele continua presente com o seu povo e continua presente com a sua igreja. Em Mateus 1, verso 23, quando o anjo vai esclarecer para José o que significaria o nascimento de Jesus, ele diz algo extremamente importante para José. Ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Cristo é a prova de que Deus é conosco, que Ele é com a sua igreja. Em Mateus 28, verso 19 ao 20, o próprio Jesus vai assegurar aos seus discípulos dessa realidade, de que Ele não se afastaria dos seus discípulos, Ele seria com o seu povo até a consumação de todas as coisas. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco, não é um dia apenas, mas todos os dias, até a consumação do século. Cristo se faz presente com a sua igreja. Cristo passou conosco no ano de 2021, por pior que foi o ano de 2021 para a sua vida. Ele esteve conosco.
E Ele vai continuar conosco até Ele voltar para buscar a sua igreja. Isso é garantia das Escrituras, da própria palavra de Deus para a minha vida, para a de vocês. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Se estivéssemos, já teríamos sido destruídos, e eu preciso enfatizar isso aqui. Nós não estaríamos aqui nessa noite para agradecer a Deus pelo ano de 2021. Nós só estamos aqui porque o Senhor, Ele esteve ao nosso lado. Com isso não quer dizer que, pelo fato de Deus estar ao nosso lado, nós não vamos passar por dificuldades. O ano de 2021 prova para nós que, mesmo Deus estando do nosso lado, nós passamos por dificuldade. Perdemos entes queridos, passamos por adversidade, finanças vão para o lixo e por aí vai. Enfermidade, Covid e por aí vai. A presença de Deus não elimina as adversidades da nossa vida. O ponto é que mesmo diante de todas as dificuldades e adversidades, Deus, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos mantém de pé, Ele é o nosso refúgio, Ele é escudo para mim e para vocês. E o salmista faz questão de dizer aqui, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a Igreja Presbiteriana do Jardim Alto Paraíso que o diga. O Edgar que o diga, se o Senhor não estivesse ao lado dele. Esse é o primeiro ponto, meus irmãos, para gratidão e esperança no próximo ano. Deus continua do nosso lado e Ele vai continuar do nosso lado. Vamos passar por dificuldades no ano de 2022? Não estou aqui para trazer teologia da prosperidade para vocês, confissão positiva, teologia do coach. Meu compromisso é zero com essas coisas. Estou aqui para dizer para vocês que vão passar por dificuldade. Não é porque eu quero, não, é porque o próprio Cristo virou para os seus discípulos e disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Nós estamos na carona com Ele. Vocês vão passar por dificuldade, eu vou passar por dificuldade. Sabe lá o que nos espera em 2022. Mas uma coisa, a gente pode sair daqui nessa noite com o coração tranquilo diante de Deus. Ele vai estar conosco. E como diz o próprio Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. E aí eu descanso, mesmo estando passando pelo vale da sombra da morte. E ele diz, eu encontro refrigério e descanso no Senhor. E essa é a loucura do Evangelho que muitos não entendem. Essa é a loucura do Jó que a gente não entende nas Escrituras. Mesmo diante de toda a ruína, a gente encontra um homem dizendo, e não amaldiçoando o seu Deus, virando para sua mulher e diz, olha, você fala como uma louca mulher, se você quer que eu blasfeme contra o meu Deus. Essa é a loucura da fé cristã. Por isso que é escândalo para muitos a fé cristã. Segundo motivo que a gente tem aqui, para continuarmos com gratidão e com esperança, no ano de 2022, entrarmos nesse ano com essa postura, essas duas posturas, é que o nosso Senhor, Ele intervém providencialmente em nossa vida. Vou repetir, o Senhor, Ele intervém providencialmente na vida do seu povo. Verso 6 e verso 7 vai deixar isso claro para a gente. O salmista continua e ele diz, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Aí vem, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nesses versos aqui, Davi ele vai expressar um louvor. Após a retrospectiva que ele vai fazer no verso 1 e 2, no verso 6 ele vai então expressar um louvor ao seu Deus. E o louvor dele é porque Deus o livrou milagrosamente e livrou o seu povo também milagrosamente. O verso 6 inicia dizendo, olha, bendito o Senhor. E toda vez que você encontrar essa descrição nas Escrituras, saiba que você está diante de um louvor. É um momento de louvor do escritor inspirado. E aqui o salmista está fazendo isso. Ele expressa no contexto de gratidão, de louvor aqui, a sua gratidão ao Senhor. E qual que é o motivo do louvor? É a intervenção providencial de Deus em prol do seu povo. De acordo com o verso 6, Deus interveio livrando o seu povo dos dentes afiados dos homens. A ideia aqui, a linguagem aqui,
do Salmo, é de que esses homens eles eram como feras, animais predadores. E o salmista vai personificar os seus inimigos como essas feras. E ele vai dizer, olha, eram assim que eles estavam se levantando contra a gente. No verso 7, Davi vai destacar que Deus interveio salvando a alma do seu povo, ao livrá-los das armadilhas, como um pássaro que é livre das armadilhas e dos laços de um passarinheiro. Aquele que era especialista em laçar e pegar os pássaros. Sabe aquele que era especialista na caça dos pássaros? Davi vai dizer, olha, nós estávamos como aquele pássaro, nas mãos de um passarinheiro, do especialista, para vir nos pegar, nos destruir. Tudo isso, meus irmãos, aconteceu porque Deus é um Deus de intervenção, e Ele intervém de modo providencial na vida do seu povo. E aí Davi faz o quê? Louvemos ao Senhor. Bendito o Senhor. Israel, louvem ao Senhor. Estão indo para Jerusalém? Louvem ao Senhor pelos feitos que Ele já realizou na vida de vocês. Meus irmãos, nós éramos como esse pássaro aqui descrito no verso 7. Nós estávamos presos nas armadilhas do pecado e de Satanás. Usando a linguagem de Efésios 2, do 1 ao 3, nós estávamos sem vida, amarrados aos esquemas do pecado, e éramos escravizados pelo próprio pecado. Mas Deus interveio de modo providencial na nossa vida, nos oferecendo o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que pudesse gerar vida novamente onde existia morte, para que pudesse nos livrar das amarras do pecado, para que o pecado não mais fosse senhor da minha vida, mas para que Cristo, e somente Cristo, fosse o Senhor da minha vida, e somente a Ele os meus joelhos se dobrarem em adoração. Isso é intervenção providencial de Deus para com o seu povo. E louvado seja o nosso Deus por isso, meus irmãos. Nunca se esqueçam, meus irmãos, que a nossa vida é resultado da intervenção providente de Deus. Às vezes a gente fica esperando, mas será que Deus não vai fazer nada? Será que Deus não vai mudar a minha história? Será que diante da adversidade Deus não vai fazer nada? Meus irmãos, o que é mais importante, Ele já fez na sua vida. Providenciar um cordeiro para morrer por você na cruz do Calvário, para que a ira dele não caísse sobre você. Isso é o mais importante, e Ele já fez por você. Eis aí motivo para adoração. O salmista está dizendo, Ele nos livrou salvificamente. Meus irmãos, se nós comemos e bebemos, é porque Deus providencialmente nos proporciona que nós precisamos para o nosso sustento. Martinho Lutero, nos seus escritos, ele dizia que quando nós oramos ao Pai Nosso, e a gente expressa aquele pedido, conhecido da oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente esquece, meus irmãos, da quantidade de atos providenciais que Deus tem que realizar para que aquele pão chegue na sua mesa, para você se alimentar e alimentar a sua família. Pense num pãozinho de padaria. Já parou para pensar a cadeia de desenvolvimento que está por trás para que aquele pão chegue na sua mesa? Já parou para pensar? Alguém tem que plantar o trigo, Deus tem que mandar a chuva, esse trigo vai crescer, Deus vai dar inteligência para o homem para criar um maquinário para ir lá colher o trigo. Depois esse trigo vai passar por um processo para que ele vire a farinha. Depois vai para a padaria. Deus vai vocacionar um padeiro, alguém que tenha paixão pela arte da padaria, para que ele possa então fazer o pão, para que de manhã você vai lá, possa comprar o seu pão e levar para a sua família alimentar. É essa a ideia de Jesus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Deus quem dá, meus irmãos. Sabe as moedinhas que você usa? Hoje em dia não é mais moeda, né? Pão está caro também, está tudo caro. Sabe o dinheiro que você usa para ir lá comprar o pão? É Deus quem abençoa a sua vida, te dando saúde, abrindo porta de emprego para você trabalhar, para que você possa ir lá e comprar, te dando inteligência e por aí vai. Todas essas ações refletem e apontam o ato providencial de Deus na nossa vida. Ele intervém, meus irmãos, providencialmente. Já fez isso no passado, nos dando Jesus, e Ele vai continuar fazendo isso no ano de 2022. Eis aí mais um motivo para gratidão e esperança no ano de 2022. Por fim,
O último motivo que a gente tem aqui para entrarmos com gratidão e esperança no ano de 2022 é que o nosso Senhor, Ele está pronto a socorrer cada um de nós. E é essa a conclusão que o salmista vai fazer no verso 8. Ele diz: olha, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como é bom, meus irmãos, e motivador saber disso aqui. A vida debaixo do sol, meus irmãos, era muito difícil. E o escritor de Eclesiastes, ele faz questão de frisar isso várias vezes. Quer ler um livro das Escrituras que vai mexer com você? Leia Eclesiastes. Veja o que o pregador fala em Eclesiastes. Tudo indica que foi Salomão o escritor. Há um teólogo dos nossos dias, o Emílio Garofalo, e ele diz o seguinte: viver debaixo desse sol é muito difícil. E é somente com um protetor das Escrituras que você consegue viver debaixo desse sol. É o filtro solar das Escrituras para você conseguir viver debaixo desse sol. São muitas angústias, dificuldades, dores que a gente enfrenta debaixo do sol. O mundo, meus irmãos, ele é um lugar difícil mesmo. Lembre-se, nunca se esqueça disso. O mundo, ele é quebrado. O mundo que nós vivemos é um mundo quebrado. E ele é quebrado por causa do pecado. O pecado afetou o mundo de modo completo. Todo o sistema que nós conhecemos, ele é um sistema quebrado e manchado pelo pecado. E por vezes idólatra. Por vezes idólatra. E até o dia da restauração de todas as coisas, meus irmãos, esse mundo continuará sendo um local difícil de viver. O sol desse mundo continuará sendo um sol escaldante para os seus habitantes. A ansiedade excessiva, o desespero, a falta de esperança e muitas outras coisas vão querer fazer morada no nosso coração e assim dominar as nossas ações, porque esse mundo proporciona toda essa realidade para a gente. O mundo proporciona a realidade do qual você não fica satisfeito com mais nada. O celular que você compra hoje em dia, que é ponta de linha, amanhã já não é mais. E aí lá vai o seu coração insatisfeito, eu preciso comprar aquele que está na última, é o último lançamento. E aí você corre como um doido para comprar. Comprou, no amanhã, de novo, surgiu outro celular. É um mundo inquieto. E o nosso coração, vai só ficando ansioso diante desse mundo. E outras coisas querem fazer morada no nosso coração. E diante de toda essa realidade, meus irmãos, nós precisamos de socorro da parte de Deus. Mas saibam, meus irmãos, que Ele está pronto a nos socorrer. É essa a ênfase do salmista. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Não está nas coisas desse mundo. O socorro, ele está no Deus da aliança, o Deus pactual. Mais uma vez, o nome de Deus aqui é o nome pactual, do Deus que tem aliança com o seu povo. E Ele não quebra aliança com o seu povo. No Deus que firmou um pacto com o seu povo. No Deus que é tanto o nosso Criador, como também o nosso Redentor. Que Ele nos socorreu uma vez já, debaixo desse sol, nos dando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Socorro da parte dEle. No Deus que começou a boa obra em nós e que há de concluir boa obra em nós. No Deus que é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador de tudo, meus irmãos. Se o sol é escaldante, há um Deus que é soberano sobre o sol, sobre toda a criação. No Deus que nada nesse mundo é maior do que Ele. É a ênfase do salmista. No Deus que tem tudo no seu controle. As rédeas da humanidade estão nas mãos dele. No Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, que se revela nas Escrituras. No Deus que, de acordo com o Salmo 46, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. No Deus que, de acordo com Hebreus 4, verso 16, está assentado em um trono, chamado trono de graça, do qual eu e vocês podemos ir confiadamente até Ele em oração, para clamar por graça e misericórdia, a fim de obtermos socorro em ocasiões oportunas para a nossa vida. Clame a Ele por graça e misericórdia. O trono dele tem acesso livre para você. É um trono de graça. Ele é um Deus de socorro. E é isso que o salmista está frisando aqui. Eis aí mais um motivo para prosseguirmos com gratidão
e com esperança no Senhor no ano de 2022. Ele está pronto, meus irmãos, a nos socorrer. Algumas aplicações desse texto aqui, eu já finalizo. Como está, meus irmãos? Como você está nessa peregrinação até a Jerusalém celestial? Esse povo aqui, eles estavam peregrinando para Jerusalém terrestre. Nós estamos peregrinando também para Jerusalém, mas não mais a terrestre, a celestial. E como você está nessa peregrinação? Você está cansado? O ano de 2021 foi cansativo para você? A exaustão, ela está batendo na porta da sua vida? Ou ela já fez morada na sua vida? Ela ainda está na porta batendo, ou ela já chegou, acampou, fez morada e está lá morando? Eu quero aplicar, meus irmãos, essa palavra para a vida de vocês, exortando vocês a clamar o Senhor nessa noite, nesse último dia do ano de 2021. Peça a Ele, meus irmãos, para renovar a sua força. É Ele quem vai renovar. Faça uma retrospectiva nos momentos finais desse ano e procure ver como foi o ano de 2021 para você. E diante da análise, meus irmãos, procure trocar a ingratidão pela adoração ao Senhor. Faça como o salmista faz: bendito o Senhor. Você, meus irmãos, só chegou até aqui hoje porque Deus lhe proporcionou essa realidade. Senão você estaria somando um número de muitas pessoas que se foram no ano de 2021. Mas você chegou até aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E Ele quer cumprir, Ele vai cumprir o propósito na sua vida. Faça, meus irmãos, da gratidão a Deus e da esperança um dos motores da sua caminhada. Deus, Ele está conosco todos os dias. E em 2022 não será diferente. Ele vai continuar sendo o nosso socorro. Saiamos daqui nessa noite, meus irmãos, gratos e esperançosos no nosso Senhor. E o Espírito Santo vem aplicar essa palavra no coração de vocês. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por esse momento de exposição da Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque certamente o Senhor falou conosco nessa noite, por meio do Teu Espírito Santo. E que tudo aquilo, ó Deus, que veio do Teu Espírito Santo, e somente isso, seja aplicado ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, com gratidão, com esperança de que o Senhor vai continuar conosco, porque a Tua Palavra nos diz que o Senhor continuará conosco. O Senhor é um Deus conosco. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, com a gratidão e com a esperança de que o Senhor vai intervindo nas nossas vidas de modo providencial, porque o Senhor já deu amostras disso ao enviar o Teu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, consciente de que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações, e que nós podemos recorrer ao Senhor sempre que for necessário. Que nós saiamos daqui nessa noite, ó Deus, com o nosso coração ciente de que as dificuldades virão, mas que por pior que elas sejam, o Senhor é maior, o Senhor está no controle, o Senhor é soberano, e o Senhor há de cuidar e guardar a nossa vida. Pai, que essa palavra venha trazer forças para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que essa palavra, ó Deus, seja como refrigério na vida de cada um aqui nessa noite, para que nós possamos entrar nesse ano de 2022 com uma perspectiva diferente, uma interpretação diferente da nossa realidade, a interpretação bíblica, que essa seja a nossa visão de mundo no ano de 2022. É no nome de Cristo, ó Deus, que eu oro ao Senhor. Amém.